Suas Bíblias em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, dando continuidade às nossas exposições neste livro. A exposição será do verso de número 14 até o verso de número 28. Êxodo capítulo 12, 14 a 28. Assim nos diz, irmãos, a palavra do Senhor. Este dia será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e molai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras passará o Senhor àquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, este é o momento, ó Deus, que a Tua palavra é aberta e a Tua palavra vai ser ensinada, proclamada. E, ó Deus, nós nos alegramos neste momento e quero Te pedir, Pai, neste momento, que o Senhor seja gracioso comigo e que o Senhor me use para a glória do Teu nome, na exposição desta porção da Tua palavra, Pai. Ó Deus, dá-me graça, intrepidez, ousadia, e que a Tua verdade seja ensinada de modo claro e que aqueles que aqui estão possam ser edificados por Ti através da Tua palavra, Pai. É o que Te peço, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu não sei o que vem à sua memória ou à sua cabeça quando você pensa na palavra Páscoa. Se você falar isso em alguns contextos por aí, disser, olha, o que é que vem na sua cabeça quando você escuta a palavra Páscoa? E aí você vai ter uma série de respostas. Se você for aí pelas ruas de pessoas que não têm o menor tipo de compromisso com a igreja, e você vai ver as pessoas sempre lembrando na Páscoa de um coelhinho e de um ovo de Páscoa de chocolate. Eu sei que não é a cultura de muitos e graças a Deus por isso, não é que é um problema comer chocolate, esse não é o ponto, mas o ponto é que há uma cultura por aí espalhada de que a Páscoa ela remete a um coelhinho e um ovo de Páscoa, e isso é muito comum por aí. Se você fosse no dia da Páscoa, onde se celebra a Páscoa aqui no Brasil e fosse até Rondon ali, você ia ver que
aquele cacau show ali estava, pelo que disseram, cheio, abarrotado de pessoas, uma fila gigantesca que é lá fora de pessoas querendo comprar algum tipo de ovo de Páscoa. E realmente isso fica no imaginário das pessoas, né? Eu que cresci na igreja cristã, ainda assim tive envolvimento grande com esta cultura e toda vez que pensava em Páscoa, pensava em ovo de Páscoa. Toda vez que pensava em Páscoa, pensava no coelhinho da Páscoa. E isso fica marcado como algo que está relacionado, né, à própria Páscoa. Mas quando nós olhamos, irmãos, para a Escritura, como nós temos visto aqui nas exposições, a relação de Páscoa com o ovo de Páscoa, coelho e chocolate, não faz o menor sentido bíblico. É algo que, na realidade, é totalmente estranho àquilo que nós aprendemos na Bíblia. Nós temos visto como o Senhor Deus, em sua soberania e graça, ele tem agido em favor do seu povo, libertando o seu povo do cativeiro egípcio. E como ele revela tanto o seu amor pelo seu povo, como também a sua grande ira e indignação contra os pecadores, contra Faraó, contra os egípcios, contra os inimigos dele e do seu próprio povo. E temos visto como o Senhor ele tem agido para libertar o seu povo com muitas pragas. Nós vimos que o Senhor já caiu com nove pragas sobre o Egito, revelando assim a sua insatisfação. Pragas diversas, revelando o Senhor que ele vai tirar o seu povo do Egito. E ele tem feito isso, irmãos. Mas nós chegamos então próximo à 10ª praga, ocasião em que o Senhor ele vai, antes dele cair com a 10ª praga, ele vai estabelecer um ritual, uma celebração, algo que deveria ser feito com o seu povo ali naquele contexto e algo que haveria de apontar para esse grande evento de libertação. O Senhor então institui a Páscoa como algo que aponta para o momento em que Deus haveria de arrancar o seu povo do Egito. Mas como o Senhor então haveria de fazer isto, não é? Como o Senhor haveria de libertar o seu povo? Aí nós vemos que o Senhor ele vai cair com a 10ª praga e em meio à ocasião da 10ª praga, ele faria distinção entre aqueles que eram o seu povo e aqueles que não eram. Mas não somente isto. Aqueles que seriam abrigados ou que não experimentariam juízo, eles só escapariam por meio de um meio estabelecido pelo próprio Deus. E o próprio Deus estabeleceu o meio. Qual meio? O sacrifício. O Senhor deu para eles um escape. Qual o escape? Um sacrifício. Um animal deveria ser imolado. Um animal deveria ser morto. O sangue do animal deveria ser expiado. O sangue do animal deveria ser colocado nas ombreiras das portas, para que o povo então pudesse não cair sobre eles também a praga, a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos. E com isso nós vimos na última exposição, mencionei essa realidade, de que essa praga, a 10ª praga, poderia cair sobre o próprio povo, sobre os próprios filhos dos hebreus, os próprios filhos do povo de Israel, caso eles não atentassem para a ordem do Senhor, específica para eles, de que deveriam então colocar o sangue do cordeiro nas ombreiras das suas portas. Nós vimos então que o Senhor Deus ele instituiu a Páscoa e ele vai ser aquele que vai realmente estabelecer como isso deve acontecer. Isso nos mostra a realidade de que aquele que institui, que estabelece dias, anos, meses e celebrações no meio do seu povo é o próprio Deus e não o homem. É o próprio Senhor e não o homem. Não fora Moisés quem estabeleceu a Páscoa no meio do povo, mas foi o próprio Deus quem ordenou que Moisés ensinasse ao povo isto, mas algo que fora ordenado e estabelecido pelo próprio Senhor Deus, o Redentor do seu povo. E nós vimos que o Senhor ele vai estabelecer como tudo isso deve acontecer ali no meio do povo do Senhor. Eles deveriam pegar um cordeiro que deveria ser específico para a sua família, mas
não somente para a sua família poderia se unir a outra família, caso não fosse um número suficiente de pessoas para comerem então todo aquele cordeiro, que eles deveriam fazer isso dentro do seu lar, que eles deveriam não fazer a carne cozida, nem crua, mas ela deveria ser assada, que aqueles que comessem deveriam comer o cordeiro completamente e não deixar nada, mas caso algo sobrasse, aquilo deveria ser consumido, não deveria permanecer ali para que outras pessoas tivessem acesso àquilo. O Senhor, em meio àquilo, vai também estabelecer que eles deveriam celebrar aquilo que está relacionado aos pães asmos, ou os pães sem fermento. Deveriam comer, então, o pão sem fermento, com ervas amargas, que apontam para realidades relacionadas à obra redentora do próprio Deus. E o Senhor, então, estabelece isso no meio do seu povo, e eles deveriam fazer isto. Por quê? Porque caso não fizessem isso, e não também colocassem nas ombreiras das portas das suas casas o sangue do cordeiro imolado, o Senhor passaria e mataria ali os primogênitos. Mas então, como é que fica a questão da Páscoa ainda? E Moisés, por meio de inspiração do próprio Senhor e ordem do próprio Deus, continua nos dando orientações sobre o que deveria acontecer ali no meio do próprio povo do Senhor. Ele nos diz isso a partir do versículo 14 do capítulo 12 que lemos. O versículo 14 nos diz: este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, quando ele vai falar sobre este dia, ele está fazendo, obviamente, aqui uma referência à Páscoa. Ele está se referindo à ocasião em que ele está se referindo à Páscoa. Páscoa esta que aponta para a grande obra redentora do Senhor que haveria de libertar o seu povo. Então não era somente uma referência àquele dia em particular que o Senhor haveria de resgatá-los ali do seu próprio cativeiro, mas também uma referência a essa Páscoa que aponta de modo maravilhoso para essa obra redentora de Deus, arrancando-os do cativeiro egípcio. Então, a Páscoa ordenada pelo Senhor deveria ser para eles algo que não poderia ser por eles esquecido. Este dia vos será por memorial. O dia da salvação, o dia da libertação de vocês, o dia da redenção de vocês, que a Páscoa que vocês celebrarão aponta de modo abundante e claro, será um dia memorável. Eles não poderiam esquecer este dia. E mais, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Deveria ser algo feito com muito temor e reverência diante do próprio Deus. Algo que deveria ser conduzido e praticado pelo povo do Senhor, não somente naquela ocasião em particular, mas como veremos, a posteridade, os demais do povo deveriam também celebrar isto. Mas não somente isso, ele vai dizer, nas vossas gerações o celebrareis. Deixa muito claro isto, não é? Mas ele acrescenta, por estatuto perpétuo. Ou seja, algo que nunca deveria deixar de ser lembrado. Nunca deveria ser esquecido pelo seu povo. Um comentarista vai dizer assim, para garantir que seu povo jamais se esquecesse de sua salvação, Deus lhe deu uma ajuda especial, a Páscoa, ou a festa dos pães asmos. Essa festa deveria ser celebrada anualmente. Deus disse a Moisés 3 vezes que queria que a Páscoa se tornasse um acréscimo permanente ao calendário de Israel. Capítulo 12, verso 14, este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações e o celebrareis por estatuto perpétuo. Diz no verso 17 do mesmo capítulo, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. E no versículo 24 do mesmo capítulo, guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Então, os israelitas, eles celebraram sua primeira Páscoa no Egito, continuaram a celebrá-la durante 40 anos que passaram vagando pelo deserto, como ensina Números capítulo 9, do verso 1 ao verso 5.
quando entraram na terra prometida, continuaram observando a festa, pois Deus disse, e uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Verso 25. E assim que Josué atravessou o rio Jordão com os israelitas, ele celebrou a Páscoa em sua nova pátria. Josué capítulo 5, versos 10 e 11. Então, perceba, o Senhor disse, isso vai ser algo perpétuo, isso vai se estender pela sua posteridade, e vocês haverão de celebrar isto não somente aqui, mas na terra que eu prometo a vocês, na nova terra, terra que mana leite e mel. É interessante, irmãos, nós atentarmos para essa realidade exposta aqui nesse texto, no versículo de número 14 em particular. Porque, veja, é algo que deve ser lembrado, eles devem se recordar da sua redenção, eles devem celebrar isso com solenidade ao Senhor e eles deveriam também fazer isso como algo perpétuo. Eles deveriam sempre celebrar essa realidade. Quando nós olhamos para isto aqui, nós podemos começar a pensar no seguinte, e começamos a refletir acerca disso que eles devem fazer. Eles não podem esquecer o que Deus fez, eles têm de celebrar o que Deus fez, recordando-se disso, e devem fazer isto durante as suas todas gerações. Quando nós olhamos para o que nós entendemos, como falei na última exposição, que é um paralelo, ou é o correspondente no Novo Testamento à Páscoa no Antigo Testamento, que é a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor, como o próprio Cristo nos ensina, em Mateus capítulo 26, ela é aquilo que vai entrar como o substituto da Páscoa. A Páscoa, no Novo Testamento, é a ceia do Senhor. E nós olhamos que o próprio Cristo, marcando essa mudança real, ele vai instituir a própria ceia na ocasião em que ele estava também celebrando a Páscoa. E ali então, o próprio Senhor, Jesus Cristo, Deus tal qual o Pai, ordena o sacramento no Novo Testamento. Como mencionei no início, o Senhor Yahvé é quem institui a Páscoa. O Senhor Deus, na pessoa do seu Filho, é quem estabelece a ceia do Senhor, como algo que vai realmente substituir essa realidade. E Cristo vai dizer isso, e há outras referências, sobre o caso do próprio Senhor Jesus Cristo, sendo aquele que, para quem esses sacrifícios apontavam, como o Cordeiro Pascal, como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, e que essa realidade do animal sendo imolado, sendo comido e tudo, apontavam para o próprio Cristo, e ele mesmo também vai instituir uma outra realidade muito diferente. Quando nós olhamos lá, e nós podemos voltar, ir agora, na verdade, lá para o Novo Testamento, olha lá, Mateus, capítulo de número 26. Mateus, capítulo 26, a palavra do Senhor nos diz assim. Vou ler a partir do versículo de número 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comermos a Páscoa? Note que Páscoa e pães asmos são festas que estão ligadas uma à outra, são inseparáveis no contexto. Tanto é que muitas vezes a ideia de chamar pães asmos, festa dos pães asmos ou Páscoa, uma pode ser usada pela outra, não é significando e apontando para as duas celebrações que são feitas na mesma ocasião. Então elas sempre estão caminhando juntas. E ele lhes respondeu, ide à cidade, ter com certo homem, diz-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e lhe prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E chegando comiam, e enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura, sou eu, Senhor? E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas há daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão
E abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, note, ele faz isso exatamente naquele momento. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, vai fazer referência a isso, dizendo, na noite em que foi traído, o Senhor então instituiu a ceia do Senhor, que é a nossa Páscoa cristã. Mas percebam uma coisa, que há semelhanças. Quando nós olhamos para o que é dito aqui por Cristo, quando nós olhamos para o que é dito pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, nós vemos que aquilo que nós fazemos na ceia do Senhor é também um memorial. Nós, quando nos assentamos à mesa do Senhor, contemplamos o pão, tomamos do vinho, nós nos recordamos, nos lembramos de quê, irmãos? Da obra redentora de Deus. Mas não somente da obra redentora de Deus, que nos tirou do cativeiro do pecado, mas também do perdão dos nossos pecados, por meio do seu Filho, o Cordeiro Pascal, que derramou o seu sangue para nos perdoar de todas as nossas iniquidades. Então perceba os paralelos. É, de igual modo, um memorial. Mas não apenas um memorial. Sabemos que trata-se também de um meio de graça. Então, toda vez que nós nos assentamos à mesa do Senhor, nós fazemos isto. Nós nos recordamos daquilo, do Cristo que foi crucificado por causa dos nossos pecados. Os teus pecados que conduziram o teu Redentor a morrer naquela cruz, expiando o seu sangue para a nossa própria salvação e concedendo-nos então, através da sua obra, bendita salvação e pleno perdão dos nossos pecados. Algo também semelhante é que nós devemos fazer isso com solenidade, de modo reverente ao nosso Senhor, na comunhão do povo de Deus. A Páscoa lá, inicialmente, era algo que fora iniciado pela família em particular, junto a outras pessoas que poderiam se unir. Isso mostra muito da unidade que havia ali naquele contexto. E eles deveriam, então, celebrar isto ao Senhor. Posteriormente, veremos que a Páscoa ela não vai ser celebrada mais dentro de um contexto familiar, mas no templo, onde todo o povo do Senhor deveria se unir para ali celebrar, tratando-se de algo solene e também algo que deveria ser feito comunitariamente. Do mesmo modo, a ceia do Senhor. Quando nós nos reunimos com o povo do Senhor, na casa de Deus, todos nós juntos, nessa bendita comunhão, para celebrar com solenidade, temor e reverência a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na ceia. Mas outra coisa, o texto nos diz que trata-se de algo que deveria ser perpétuo. Mas como assim? Perpétuo aqui, irmãos, não aponta para a festa que deveria ser celebrada através do sacrifício de um animal, de um cordeiro. Porque como nós sabemos, irmãos, e o autor de Hebreus, Paulo, ele vai deixar isso muito claro. Tudo aquilo apontava para o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo e nele encontrou o seu cumprimento. Todos os sacrifícios. Logo, o derramamento de sangue deveria ser algo abolido. Algo que não deveria permanecer. Mas e então, como fica a ideia do perpétuo? Nós entendemos, irmãos, que a ideia aqui aponta para eles, como povo do Senhor, celebrarem em memória a obra redentora de Deus e o seu sacrifício pelo pecado dos homens. Olhar como algo perpétuo e celebrar perpetuamente o sacrifício do Cordeiro que apontava para Cristo. É isso que permanece. Nós celebramos hoje perpetuamente, com solenidade, todo temor e alegria no coração, o sacrifício do Cordeiro, a obra redentora, aquele que morreu para nos tirar do cativeiro e nos dar plena vida e perdão dos nossos pecados. Quando nós lemos na Confissão de Fé, na primeira sessão nos diz, do capítulo 29, que trata da ceia do Senhor, na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento do seu corpo e sangue, chamado ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja até o fim do mundo. Olha a ideia da lembrança, da perpetuidade que deve permanecer, a fim de lembrar perpetuamente o sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo. Então até usa a palavra perpetuamente.
algo que nunca deve jamais sair da nossa memória. Especialmente na ocasião em que nós nos assentamos para celebrar a ceia do nosso Deus. Mas voltemos, irmãos, para o texto. Êxodo, capítulo de número 12, e atentemos agora para o versículo de número 15. O texto nos diz assim: 7 dias comereis pães asmos. Logo, ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Então veja, 7 dias eles deveriam comer pães asmos. Eles não deveriam comer, 7 dias eles deveriam comer pães asmos, ou seja, durante 7 dias eles não deveriam comer pão com fermento. Isso na ocasião da celebração da Páscoa e tem aqui também a celebração da própria festa dos pães asmos. Logo ao primeiro dia, veja que coisa interessante, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Então eles deveriam tirar o fermento do meio das casas, deveriam fazer uma espécie de varredura, tirando tudo que é fermento de dentro da casa deles. E veja, não é porque o fermento ele era algo inerentemente ruim, mas para a celebração da Páscoa, esse fermento deveria ser retirado, porque esse fermento apontava para uma realidade do povo quando estava saindo do Egito e para uma realidade também espiritual. Eles deveriam, então, tirar comer pães asmos, logo ao primeiro dia, tirar o fermento das casas, pois qualquer que comesse um pão com fermento, experimentaria o quê? O texto nos diz: essa pessoa será eliminada de Israel. Que coisa impressionante. Essa pessoa, então, ela receberia um juízo de Deus sobre si. O Senhor haveria de puni-lo em razão de não fazer aquilo que ele ordenou. De não fazer não somente do modo que ele ordenou, mas também de não se achegar para aquela celebração do modo que o próprio Deus havia ordenado. Interessante olharmos para essa realidade, irmãos, porque isso nos mostra que a celebração da Páscoa não era algo simplesmente para a memória do povo. Era algo que trazia realidade e aspecto espiritual. Aquele que comesse daquilo de modo inapropriado seria, então, punido. Isso faz você se recordar de alguma outra ocasião que nós não podemos nos assentar para desfrutar. E que, se nós nos assentarmos de modo indigno, seremos também punidos com juízo a ser, irmãos. Apontando, veja, a Páscoa tem esse aspecto, tanto de memória, como apresentando-nos também como algo que está relacionado a um aspecto espiritual. Daí também entendermos a realidade de que a ser o Senhor, ela é também um meio de graça, que edifica aqueles que se aproximam com fé, mas também que pode ser juízo para aqueles que se aproximam indignamente. Está lá, irmãos. Olha o que diz a palavra, texto que sempre lemos, 1 Coríntios, capítulo de número 11. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele vai dizer, não é? Vai falar sobre a celebração da ceia, verso 23, que foi ordenado. Ele vai falar sobre o cálice, que deve ser, o pão que deve ser comido, o cálice que deve ser tomado. E então, verso 26, ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então perceba, juízo. E ele vai dizer aqui, não poucos que dormem, no verso seguinte. Aqui, irmãos, é um eufemismo, viu? Pessoas morriam como manifestação do juízo de Deus, por se aproximar da sua mesa, do seu sacramento, indignamente, juízo do Senhor.
Perceba os paralelos aí, mais realidades relacionadas àquilo que é estabelecido ali no princípio. Então perceba, irmãos, que trata-se de algo realmente muito sério. Não somente a celebração da Páscoa naqueles dias, mas agora também a celebração da Páscoa cristã, que é a ceia do Senhor. Não podemos nos aproximar disto de um modo inapropriado, indigno. Somente aqueles que se aproximam disto para celebrar isto, para fazer isto como o próprio Deus ordenou no Antigo, bem como no Novo Testamento, são aqueles que podem não somente discernir a realidade do corpo, mas aqueles que têm verdadeira fé. Aqueles que também, como veremos, estão purificados dos seus próprios pecados. Não trata-se de algo que pode ser feito de qualquer jeito. Se alguém se aproxima da mesa do Senhor, sem conhecer a Deus, sem conhecer a Cristo, sem conhecer a sua verdade, sem ter crido nele, sem ter se arrependido dos seus pecados, toma juízo para si. O povo, naqueles dias, aqueles que se aproximassem e não fizessem o que Deus ordenasse, experimentariam juízo temporal de Deus, por não fazer aquilo que ele ordenou. Perceba como isso também, veja, não somente é juízo por se aproximar indignamente, mas também por não fazer o que Deus ordena. Como é importante, irmãos, nós atentarmos para isso. É o que Deus ordena que nós devemos fazer para que não experimentemos o seu juízo. Não pode ser feito segundo aquilo que nós imaginamos. Isso era na Páscoa, isso é na ceia. Quando nós nos assentamos aqui, passamos a celebrar a ceia do Senhor, não podemos fazer a nosso sabor, ao nosso interesse. Eu gosto assim, eu acho que deve ser assim, eu acho que deve ser assado. Não, irmãos. Nós temos que olhar para a Escritura e procurar entender o que é que o nosso Deus ordena para que não sejamos por Ele tratados ou até mesmo punidos por causa da nossa falta. Mas tem mais, irmãos. O texto continua dizendo, verso 16. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao sétimo dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. É interessante isso aqui. Perceba o que ele vai dizer. Ele vai dizer que ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao sétimo dia tereis santa assembleia. No primeiro dia da semana, santa assembleia. Sétimo dia da semana, santa assembleia. Ou seja, no domingo, primeiro dia da semana, santa assembleia. No sétimo dia, sábado, santa assembleia. Interessante. Momento de reunião. Momento de adoração e serviço públicos a Deus. Já na antiga dispensação. Muitos não conseguem enxergar essa realidade. Podemos falar em outra ocasião, já falamos aqui em outros estudos, mas como o Senhor já vai apontando, desde a antiga dispensação, previsões da mudança do dia. Primeiro dia da semana, momento de reunião solene. E a gente encontra isso em vários outros momentos. Festa de Pentecostes, primeiro dia da semana. Um dia imediato ao sábado, domingo, foi o dia que desceu o Espírito Santo sobre o povo. Lá em Atos capítulo 2. Então você percebe que já havia indicações desde o Antigo Testamento de uma mudança do dia, e eles deveriam então se reunir, tanto ao primeiro quanto ao sétimo dia, para aquela festa, para celebrar com a reunião solene naqueles dias que eram momentos muito apropriados para isso. E eles deveriam também santificar aquele momento. Eles não deveriam fazer outras obras, eles não deveriam se envolver com outros tipos de trabalho, eles deveriam se envolver com a comida que era própria para aquele dia. Somente isso. A santificação do dia para Deus, por ser um dia de solenidade, um dia de celebração, um dia de adoração a Deus. A gente tem isso, irmãos, e veja, do mesmo modo que eles tinham ocasião para celebrar aquilo, eram vários dias de celebração da Páscoa, pães asmos, a nossa realidade com a ceia não é durante todos os dias da semana, mas há um dia realmente específico para isso. A palavra de Deus nos mostra no Novo Testamento como o povo de Deus passou a se reunir no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana eles partiam o pão, tomavam o cálice, adoravam a Deus. Havia um momento específico, era a ceia para um momento específico. Que ocasião? Para o culto ao Senhor, que era celebrado no primeiro dia da semana com o povo de Deus reunido comunitariamente. O dia em que a igreja do Senhor deveria então estar reunida para adorar ao seu Deus e um dia que deveria ser consagrado a Deus. Quando nós olhamos para isso, irmãos,
nós olhamos para nós e devemos entender que de modo semelhante nós devemos caminhar. E de modo preciso, segundo o que diz a verdade no Novo Testamento. Nós somos chamados ao Senhor a celebrarmos a sua festa, a fazermos assembleias solenes, como no dia do Senhor, que é o dia especial para a Assembleia Solene, adoração pública a Deus, quando Ele nos chama para estarmos na Sua presença, para então louvarmos o Seu nome, para adorarmos o Seu nome, como um dia que deve ser santificado para adoração pública e privada ao nosso Senhor, e como um dia apropriado para a celebração da ceia do nosso Deus. E não em outro dia, não em outro momento. Mas aqui, irmãos, quanto à frequência, podemos discutir isso. Mas fato é, era algo que deveria ser sempre trazido à memória do povo naqueles dias. Isso devemos refletir, como precisamos sempre, semelhante ao povo, ser recordados daquilo que Deus fez, lembrando-nos como memorial daquela ocasião em que Deus ele libertou o seu próprio povo. E que devemos fazer isso, irmãos, com todo zelo e temor, no dia que o Senhor Deus prescreveu. Nesta reunião aqui. Talvez hoje fosse um dia apropriado para termos ceia novamente. Nos assentarmos à mesa do Senhor, comermos do pão, tomarmos do cálice e sermos edificados e alimentados pelo nosso Senhor, recordando-nos com grande alegria da obra redentora de Cristo em nos tirar do cativeiro do pecado. E é algo que nós devemos prezar e nosso coração deveria realmente aspirar por esse momento em que nós nos encontramos com o nosso Deus. E procurando então neste mesmo dia, semelhantemente ao povo, santificar esse dia, consagrando a nossa vida e aquele dia ao nosso Deus. Este dia, irmãos, o dia do Senhor, é um dia do nosso Deus e é um dia que nós devemos dedicar a Ele. Não é para você fazer os seus próprios interesses nesse dia, não é para você se envolver com os seus próprios trabalhos neste dia. É um dia para você estar com o povo do Senhor, adorando ao teu Deus, fazendo aquilo que é próprio para nós, os redimidos, no santo dia do nosso Senhor. Mas veja, irmãos, ele vai falar sobre essa realidade e verso 17 ele vai começar a nos apresentar o seguinte. Ele vai dizer assim, verso 17: Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, mais uma vez ele repete aqui, será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Perceba, que é que ele vai nos apresentar aqui aquilo que é chamado de festa dos pães asmos. Como mencionei anteriormente, lendo o Novo Testamento, mas há referências também no Antigo Testamento, como por exemplo em Deuteronômio, capítulo de número 16, a realidade de que a festa dos pães asmos e da Páscoa estavam entrelaçadas, estavam unidas. Então, há a festa que aponta para a obra do Senhor em redimir o seu povo e há essa celebração dos pães asmos que aponta para outra realidade também. Quando nós olhamos para o texto, irmãos, nós já entendemos o seguinte, que eles deveriam celebrar a festa dos pães asmos. E eles deveriam fazer isso, o texto nos diz, porque eles foram libertos também do Egito. Ele vai dizer, guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Então, eles foram libertados e eles deveriam, então, também guardar esta festa. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. E ele vai começar a dizer, desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos, pão sem fermento, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. E ele segue tratando sobre isso. A festa dos pães asmos seguia imediatamente a festa da Páscoa e durava ali os seus 7 dias. E tinha então esse aspecto do pão sem fermento, o pão que não deveria ser levedado. E ele falou isso anteriormente também quando nós lemos ali no versículo de número 15. A ideia do pão sem fermento. Tirais o fermento das vossas casas. O que é isso?
Porque ele vai falar sobre esses pães asmos, né? Sem fermento, ervas amargas que apontava para os dias amargos que eles passaram no cativeiro egípcio. Por que essa realidade? Primeiro, irmãos, porque apontava para isso. Apontava para os dias terríveis que eles passaram lá, em meio à idolatria dos egípcios, em meio ao sofrimento amargo nas mãos dos seus opressores e tudo mais. Mas, mais do que isso, quando ele vai falar sobre a ideia de fermento, ele não está simplesmente nos apontando para algo que deveria ser retirado, porque aquilo ali é algo inerentemente ruim. Mas o fermento que eles apontam é um fermento que aponta para uma realidade espiritual do contexto em que o povo de Deus estava no Egito. Eles estavam no meio de um povo iníquo, idólatra, grandes pecadores inimigos de Deus. E a ideia é que eles deveriam sair de lá e não colocar fermento, porque o fermento, como o pecado, é algo que pode levedar a massa. O fermento ele pode ser pouco colocado na massa, mas ele vai inchar, ele vai expandir, ele vai se espalhar por toda a massa. E quem traz essa ideia, irmãos, para nós, não é somente Cristo que vai dizer, olha, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, em Marcos capítulo 8. Mas também o próprio Paulo. Quando ele escreve aos Coríntios, em 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele nos ensina e nos mostra que realmente a realidade de fermento usada, essa linguagem, aponta para a iniquidade. Olha lá, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. 1 aos Coríntios. Havia um pecado sido cometido no meio do povo naqueles dias, um pecado terrível, e então o texto nos diz assim, verso 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então aqui o texto que fala que Cristo de fato é o Cordeiro Pascal, ele é o nosso Cordeiro Pascal, falaremos sobre isto, mas o ponto que eu quero destacar aqui é lançar fora o velho fermento. Ele está falando sobre o pecado. Alguém que havia cometido pecado, que fora disciplinado também no meio da igreja, e ele vai dizer, olha, lancem fora, é a iniquidade, é o pecado, é a vida longe do Senhor, é a transgressão da lei de Deus. Quando Moisés, então, fala e institui, por ordem de Deus, aquilo ali, ele está dizendo assim, olha, esse meu povo é um povo agora consagrado. Um povo que está sendo tirado do Egito, mas que deve sair do Egito deixando o Egito para trás. Que devem sair do Egito abandonando as práticas dos egípcios. Não deveriam sair do Egito e levando com eles as práticas pecaminosas deles. E nós sabemos, irmãos, que lamentavelmente muitos do povo de Deus acabaram levando as práticas iníquas daqueles que estavam vivendo ali no Egito. E como isso apontava para uma realidade triste sobre a condição deles. E a condição da alma deles, mas o ponto, irmãos, é que vocês possam ser consagrados e que não vivam como vivem aqueles ímpios. Não leve. O menor pecado leveda toda a massa, ele precisa ser tratado. O menor pecado vai contaminar toda a pessoa, vai contaminar todo o corpo. Cuidado com o fermento. E veja, irmãos, isso então não implica no fato de que o Senhor chama aquele povo que fora redimido por ele, a quem ele entregou um sacramento da Páscoa naqueles dias, uma vida de santidade. É exatamente isto que a ideia de fermento aponta. Para uma vida santificada, consagrada a Deus. Aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram redimidos pelo Cordeiro Pascal, que é Cristo, devem viver uma vida pura.
E é isso, irmãos, e é a isto que nós, eu e você, somos chamados a viver. Nós devemos, irmãos, realmente atentar para essa realidade. Se eu fui retirado do cativeiro do pecado, se eu fui salvo por meu Deus daquela realidade terrível, se eu fui redimido, agora eu vou viver para o meu Deus. Eu não vou viver mais para os meus próprios interesses. Eu não vou viver mais interessado nas coisas da carne. Eu não vou viver mais interessado nas coisas do mundo. Eu não vou viver mais interessado nas malícias e mentiras de Satanás, o inimigo das nossas almas. Não, irmãos. Nós passaremos a viver segundo a verdade do nosso Deus que nos santifica. Como o próprio apóstolo João vai escrever em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E de fato, irmãos, a vontade do nosso Deus é que sejamos santos. Santos como Ele é santo, diz Levíticos. Diz o próprio Pedro, mais à frente, citando Levíticos. Diz Paulo, dizendo, a vontade de Deus para a vida de vocês é a vossa santificação. E como Paulo, mais uma vez, diz em Hebreus, santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Percebe, irmãos, que eles deveriam, naqueles dias, ser um povo distinto agora. O Senhor, ao redimi-los e arrancá-los do cativeiro egípcio, está dando uma nova criação. Um novo povo. Uma nação santa, zelosa de boas obras. E é do mesmo modo nós, irmãos. Por essa razão, nós devemos olhar para os pepinos do Egito, para as coisas do Egito, ou seja, da nossa vida pregressa, antes de conhecermos a Deus, com nojo. Não com desejo de voltar para o Egito, não. Com o povo lá que estava esquecendo na sua memória a obra redentora, começaram a pensar, peraí, mas no Egito era melhor. Talvez nós caiamos no mesmo tipo de pecado que o povo no passado. Então, nós precisamos, irmãos, atentar para isso. Não podemos desejar voltar para aquilo, porque, como a própria festa dos pães novos nos aponta, aquelas ervas amargas apontam para o amargo do pecado. E nós que conhecemos a Cristo, conhecemos alguém que é doce. E deveríamos desejar Cristo. E como disse um puritano, ele escreveu assim, Cristo será doce para nós, se o pecado for amargo para nós. Cristo será doce para nós, se o pecado for amargo para nós. Mas enquanto nos deleitarmos no pecado, nós estamos tendo o pecado como doce, Cristo como desprezível e amargo. E isso é triste. Sobretudo quando consideramos você como um crente que foi chamado por Deus para viver uma vida consagrada e de santidade a Ele. Ó irmão, irmã, jovem, criança, velho, todos vocês, todos nós somos chamados a viver uma vida pura. E você deve compreender isso. A Bíblia fala claramente sobre isto. E você deve saber que se você vive uma vida de impureza, você está ofendendo o teu Deus. E esta impureza, ela vai contaminar não somente você e toda a sua alma, mas ela pode contaminar a sua família, ela pode contaminar a igreja, e isso será terrível. Por isso Paulo diz, cuidado que o fermento pode levedar toda a massa. Não pense que o seu pecado tão pequeno, aparente aos seus olhos, é algo que deve ser desconsiderado. Não pense que o pouco fermento, não, isso aqui não vai atrapalhar, não. É um probleminha pequeno. Despreza, ignora e vê qual será o fruto. Terrível será o fruto. Amargo será o fruto. Nós devemos entender isso na nossa vida, na realidade com os nossos filhos também. Quando nós vermos e contemplarmos o pecado sendo alimentado na vida e na alma dos nossos filhos, não podemos ignorar e pensar, besteira, daqui a pouco isso aí passa, vai mudar, é com o tempo, ele vai amadurecer. Não conceba essa ideia. É um coração corrupto. O seu menor filho,
ao maior que está sob seus cuidados e o seu pecado precisa ser tratado. Paulo nos orienta a tratar a disciplina na igreja. E a disciplina visa a purificação. A disciplina visa tirar aquela parte contaminada com o fermento, para que essa pessoa possa também encontrar até mesmo perdão e salvação. A disciplina visa a recuperação, a disciplina visa a restauração, a disciplina visa a santificação do corpo de Deus, a igreja de Cristo. E também daquela pessoa em particular que cometeu um pecado contra o próprio Deus. E essa é a vontade do Senhor, e isso expressa a vontade de Deus na santificação daqueles que são o seu próprio povo. E como, irmãos, nós devemos temer isso e olhar para essa realidade, entendendo que essa é a vontade do nosso Senhor. Aquele pecado sobre o qual Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5, de um jovem que se envolveu com a esposa do seu pai, cometendo um pecado que ele diz, não quer nem mencionar isso aí. Terrível. Ele provavelmente é aquele que é readmitido à igreja de Cristo em 2 Coríntios capítulo 2. Quando Paulo vai falar, lá no capítulo 2, a partir do verso 5, ele diz, ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Perdoe, receba-o com amor. Alguém que certamente fora restaurado depois de ter sido disciplinado. Ele fora purificado e agora é unido ao corpo de Cristo mais uma vez, para caminhar segundo a graça do nosso próprio Deus. O Senhor Deus o santificou. O Senhor Deus deseja a santificação do seu próprio povo, que fora consagrado a Ele. Portanto, jovem, portanto, homem, mulher, criança, velho, não importa a sua idade, santifique-se. Santifique-se, viva uma vida de temor para o teu Senhor. É essa a vontade do nosso Deus, como revelada aqui, quando o Senhor fala sobre o próprio fermento. Mas note, irmãos, tem mais. O texto nos diz assim a partir do versículo de número 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse, escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós sai da porta da casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto perpétuo para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Então perceba, irmãos, ele vai chamar quem? O Senhor vai ordenar ao próprio Moisés que ele chame os anciãos. São os patriarcas, os cabeças da casa. E ele deveria fazer o seguinte, eles deveriam tomar um cordeiro, como nós já vimos, segundo as vossas famílias, e imolar a Páscoa do Senhor. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, então o sangue seria expiado, provavelmente derramado então na bacia. O molho de sopo deveria ser mergulhado então ali naquela própria bacia, e ele vai dizer mais, e sopo molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta,
e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Então deveriam marcar a parte superior, as laterais da porta, ali. Certamente o sangue escorria, molhava e melava a entrada da porta daquela própria casa. E ele acrescenta o seguinte: nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Então ele diz, olha, você tem que ficar dentro, até o momento em que eu for arrancar vocês do Egito. Não saiam. Devem permanecer sob o sangue. Devem permanecer das portas da casa para dentro. Não coloquem o rosto para fora, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, ele diz. Celebre isso aí. É mandamento perpétuo. Eu vou passar, eu vou destruir tudo. Ele diz, verso 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, olha só, e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então ele fala, olha, se vocês não fizerem isso, o destruidor vai passar. E alguns vão dizer, era um anjo que o Senhor enviou para destruir, para matar. Ou o próprio Senhor que estaria agindo então para ferir eles, matando-os. Irmãos, se era o próprio Senhor diretamente ou se era um anjo, o ponto é, o texto até deixa claro no verso 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Ou seja, é Deus quem vai fazer isso. E é vontade de Deus fazer isto. E ele faria isto. Ele tiraria a vida do primogênito. Dos egípcios somente? Não. Também dos hebreus. Caso não colocassem o sangue nas vergas da porta, nas ombreiras da porta, o destruidor mataria o filho primogênito. Não importava para ele de qual família ele fosse. Da mais pobre à mais rica, do egípcio ao hebreu, o Senhor destruiria. Perceba então o que o Senhor está exigindo deles. O sangue então entra como algo indispensável para que a fúria, a ira, o juízo de Deus não caia sobre a família. O sangue, ele é derramado, o animal imolado para substituir o primogênito da casa, primogênito este que como que representava toda a família, para que nenhum deles sofresse então com a grave punição de Deus. Mas, irmãos, esse sopro ali, ou esse sopro e o sangue derramado ali, para que eles fizessem isso, certamente, irmãos, algo era requerido deles. Algo era exigido. E fé, irmãos, era exigida. Para que eles praticassem aquilo, eles teriam de crer. Eles teriam de crer nas promessas, bem como nas advertências do próprio Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, Hebreus capítulo 11, verso 28, nos diz assim. Hebreus capítulo 11, verso 28, eu vou ler a partir do verso 27, diz assim. Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Verso 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé celebrou a Páscoa e derramamento de sangue. Então notem, irmãos, a necessidade aqui da fé neste ato, da fé nas palavras do Senhor, da fé no Redentor, para que a ira de Deus não caia sobre o homem. Então, veja, irmãos, o que o Senhor requer do homem: vida consagrada, atentamento aos seus mandamentos, uma vida de santidade a Deus e uma vida que expressa, que é essa vida vivida de consagração e de obediência ao Senhor, é uma expressão dessa fé viva dessas pessoas. Então, nós não podemos, irmãos, ser libertos da condenação, senão pela graça de Deus,
crermos na promessa do Senhor de que através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, nós encontramos vida, perdão e libertação da ira de Deus no seu grande dia. Se você não crê na promessa do Evangelho, se você não crê no próprio Cristo, você pode ter certeza que o sangue do Cordeiro não está nas ombreiras da sua casa. O sangue do Senhor não está sobre você. E você receberá juízo do Senhor. O destruidor haverá de devorar você. O Senhor vai cair com toda ira sobre você. Os únicos que foram abrigados disto foram os que creram, passaram o sangue e pelo sangue foram tidos como purificados e foram abrigados da ira do Senhor. E sopo, molhado, aspergido sangue, tudo isso aponta para a purificação. Diz lá Davi no Salmo 51, purifica-nos com sopo e ficaremos limpos. A ideia, irmãos, do sopo, sangue sendo aspergido ali, aponta para isso, para um povo purificado, para um povo agora lavado. Eles não vão experimentar o que o Senhor prometera. O Senhor os despertou, eles foram despertados por Deus, creram nele, foram abrigados no sangue de Cristo, agora não há mais condenação. E essa é a realidade que nós experimentamos, irmãos, nós que cremos em Cristo, fomos salvos por Ele, o seu sangue foi derramado por nós, fomos purificados, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 1. É somente por meio do sangue, é somente por meio do Cordeiro. E não há outro meio, não há outra forma, esteja você consciente disto. Sobretudo você que está aqui hoje e não conhece a Cristo. Sobretudo você que está aqui hoje e pensa que conhece a Cristo. O fato de você imaginar, mesmo estando plenamente consciente de que nunca se voltou com fé verdadeira para o Senhor, não vai livrar você da ira de Deus. Você precisa se voltar para o Senhor, crendo verdadeiramente que Ele, no seu Filho, é um Salvador gracioso. O sangue estava lá, o Cordeiro fora morto, Cristo, o Cordeiro de Deus, fora morto. Ele é apresentado a todos nós hoje e todos nós somos chamados a nos voltarmos nossos olhos para Ele, crendo que Ele é o bendito Salvador e Ele está sendo oferecido a você gratuitamente hoje. E você precisa crer nele. Não há outro sangue que possa livrar você do juízo do Senhor. Mas esse dia seria um dia maravilhoso também. E um dia, como eu falei, irmãos, no início, memorável. Porque é o dia da redenção. E esse dia da redenção, que envolve um cordeiro, sangue e tudo, não deveria ficar apenas na mente e no coração dos pais. O texto nos diz, a partir do versículo 26, o seguinte: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, então o povo se inclinou e adorou. Que coisa, irmãos, impressionante. O que aconteceria? O texto nos diz, o Senhor prevendo o que haveria de acontecer realmente. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, está falando de quê, irmãos? É os filhos pequeninos na casa perguntando, o que é isso, pai? Apontando para a Páscoa. A celebração, o que acontecia, né? O animalzinho, o cordeiro, que era separado ao 10º dia, passava 4 dias junto à família. Provavelmente, irmãos, cordeirinho branquinho lá, perfeitinho, se tornaria até um amiguinho dos filhos dentro da casa. Ele era conservado ali. O que o pai faria, então, posteriormente? O pai teria de pegar aquele animal
branquinho. Pegar nos braços, pegar a faca aqui, ó, no pescoço. Derramar o sangue. Provavelmente na frente dos filhos. Aquilo deveria ser algo impressionante para eles. Aquela lã branca encharcada com sangue. O filho olha aquilo ali, talvez, alguns espantados, mas a pergunta seria: o que é este rito, pai? Para que isto aponta? O que isso significa? E isso era algo que acontecia realmente, irmãos. No texto que lemos, em Deuteronômio capítulo 6, que vai falar sobre o papel dos pais inculcarem a lei do Senhor na mente dos seus filhos. É o mesmo texto que vai falar mais à frente, a partir do versículo 25, salvo engano, o seguinte. A partir do verso 20. Quando teu filho, Deuteronômio capítulo 6, verso 20. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Perceba, o que eles estão fazendo, irmãos? O filho pergunta ao pai: opa, vou falar sobre a obra redentora. Era exatamente isso que acontecia. O pai deveria apontar para isto e o próprio Senhor coloca as palavras que deveriam ser ditas. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor. E o que foi que o Senhor fez? Passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, que significa Páscoa. Passou por cima de. Não caiu a sua ira sobre eles, mas passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou e livrou as nossas casas. Eles deveriam apontar para a obra redentora, deveriam apontar para o Cordeiro que significava e apontava para o perdão dos pecados, a consagração, a purificação deles, falando sobre a redenção. A quem pertencia esse papel, irmãos? Aos pais. Os pais deveriam proclamar para os seus filhos este grande evento, fazendo aos seus filhos conhecido isto. Para que seus filhos pudessem, então, ser impactados com aquela história. Para que seus filhos pudessem, então, se agarrar àquela verdade ali no Antigo Testamento que já apontava para a realidade maravilhosa que nós contemplamos hoje. Porque aquela obra redentora, aquele animal imolado, apontava para Cristo, que veio, em quem nós encontramos salvação e celebramos na ceia. E de modo semelhante, irmãos. Mais um outro aspecto, de tantos outros que poderíamos ter considerado. Quando nós nos assentamos para celebrar a ceia, temos o pão, temos o vinho. Vejo crianças olhando, passa a bandeja, ele quer pegar, muitas vezes não entende. Mas ele pode talvez perguntar: o que é isso, pai? Por que isso, pai? Porque eu não posso, pai. E eu quero dizer a vocês, filhos, perguntem a seus pais: o que é isso? O que é a ceia, pai? Mãe, pai, o que é essa celebração? O que isso significa, pai? Me explica, porque eu não posso comer do pão e tomar do cálice, pai. Perguntem a seus pais. E os pais devem responder dizendo: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu na cruz para nos tirar do cativeiro do pecado. Ele nos redimiu, Ele nos salvou, Ele nos deu a fé para crermos no seu Evangelho, que é o seu próprio Filho. Encontramos salvação nele, vida eterna. E agora, filho, uma vez salvos por Cristo, podemos nos assentar à sua mesa e desfrutar de Cristo. Podemos ser abençoados e agraciados por Ele no pão e no vinho. Podemos ser por Ele encorajados nas nossas lutas e dificuldades, filho, porque Cristo nos salvou e agora nos dá a graça de nos assentarmos aqui à sua mesa. E nos dá a esperança, filho, de um dia estaremos ceando com Ele na eternidade. Você tem que falar para o seu filho o Evangelho. Não é somente uma responsabilidade, não, minha, irmão, é uma responsabilidade sua. Você deve procurar ensinar o seu filho a Bíblia. Você deve ensinar o seu filho sobre a obra do Senhor. E você só conseguirá fazer isso certamente se o seu coração foi tomado pela glória do Evangelho de Cristo.
se seu coração não foi tomado pela glória do Evangelho de Cristo, você não vai desejar falar isso para absolutamente ninguém. E certamente seus filhos serão privados deste privilégio, que é ouvir acerca da grandiosa redenção de Deus revelada na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Você tem falado de Cristo para o seu filho? Você tem ensinado o Evangelho para o seu filho? Você tem falado para ele que ele precisa de um Redentor, que ele é culpado de pecado e que se o sangue do Senhor não tiver sobre ele, ele vai ser condenado? Você fala isso sobre o seu filho, para o seu filho? Não podemos nunca, irmãos, imaginar, meu filho nasceu na igreja, está aqui, é salvo. Não é. Ele precisa saber que é pecador, que ele precisa do sangue do Senhor, Jesus Cristo, para encontrar perdão. Proclame a verdade sobre o seu filho e proclame a verdade do Evangelho para o seu filho. Traga o seu filho com alegria à casa de Deus. Traga ele aqui, o jovem que está sob seus cuidados. Traga para que ele possa também ouvir este Evangelho. Esses filhos perguntaram sobre aquilo porque eles estavam participando daquele momento. Certamente, não comendo daquilo, porque eles não poderiam comer. Como alguns vão tentar sustentar à luz desse texto, a pedocomunhão. Filhos dos crentes, do nenezinho ao menor, não importa, pode participar da ceia. Não, o texto não está nos ensinando isso. A revelação de Deus mais à frente nos mostra que o jovem, a partir dos 13 anos de idade, depois de ser ensinado nas verdades de Deus, poderia se assentar e participar da Páscoa. Não era qualquer um, não era o pequenino, eles não discernem o corpo e o sangue de Cristo, eles não podem celebrar e participar disso objetivamente, comendo daquilo, como faziam na Páscoa e fazemos nascer o Senhor. Mas eles estavam junto aos seus pais naquele momento, para que pudessem perguntar acerca daquilo. E é exatamente o que um culto bíblico de fato faz. Não tira as crianças daqui, mas estão aqui para que possam olhar. Por essa razão, eu sempre procuro me dirigir a elas, na pregação ou na ceia, porque é um momento que eles devem olhar e perguntar, depois do culto, especialmente aos seus pais, acerca desta realidade. Os filhos dos crentes não podem ser tirados do meio da congregação do Senhor. E você, pai, deve desejar ardentemente que seu filho esteja aqui, nunca sendo um obstáculo para ele não estar aqui. Esforce-se, lute, traga o seu filho para a casa do Senhor, para que ele possa também, no meio do povo de Deus, desfrutar do Evangelho de Deus proclamado. Proclamem o Evangelho aos seus filhos. O que acontece, irmãos, depois desse momento extraordinário do Senhor chamando o seu povo a uma vida de consagração, santidade, obediência a Ele, o que é que o povo faz? Depois dessa exortação, irmãos, solene, o texto nos diz no versículo 27, então o povo se inclinou e adorou. Houve adoração a Deus. E se voltaram ao Senhor com louvor, aquele Deus redentor. E o verso 28 então conclui, foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Eles fizeram tudo aquilo que Deus ordenou. Não o que Moisés ordenou, mas o que Deus ordenou. Eles se sujeitam ao Senhor e fazem exatamente a sua vontade, como todos nós, irmãos, neste mundo e na Igreja de Cristo, somos chamados a fazer. Aquilo que o nosso Senhor ordenar, faremos com alegria, conscientes e plenamente convictos de que é exatamente aquilo que Deus ordena que beneficia o seu povo. É exatamente e somente aquilo que o Senhor Deus ordena que abençoa a sua igreja. E como um povo redimido, consagrado, purificado, santificado, nós obedeceremos ao nosso Deus, para o louvor da glória do seu nome, para o nosso benefício em particular, para a bênção da nossa família, para a bênção da Igreja de Cristo, para a prosperidade do seu reino neste mundo. Isso tudo por causa
do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, mais uma vez, eu me dirijo a você que não conhece a Cristo. Não pense que há algo neste mundo que poderá livrar você do juízo. Não há. Sua cabeça confusa pode sugerir algo, seu coração sujo com pecado pode sugerir uma outra coisa. Alguém com um discurso muito bonitinho aí fora pode dizer algo para você, olha, por aqui também há salvação, não só há salvação em Cristo não, segue esse outro caminho aqui que tu vai encontrar a vida também, todos os caminhos levam a Deus, afinal de contas. Não caia nessa mentira de Satanás. Só há salvação por meio do Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus é Cristo. E você deve estar consciente disto. Se você o rejeitar, saiba, não foi porque o Senhor privou você de ouvir acerca da salvação que pode ser encontrada no seu filho. A culpa, no final, será sua por rejeitar Cristo, por rejeitar o próprio Evangelho. A culpa será sua. E sobre você pesará mais condenação, porque você escuta todos os domingos esse Evangelho ser proclamado. Não se arrepende dos seus pecados e não se volta para Cristo. E o Senhor vai cair sobre você com ira, justa ira, em razão dos seus próprios pecados. Mas o mesmo caminho que foi dado para o povo é dado a você hoje. O único escape, eu repito, é Cristo. Corra para o Senhor Jesus Cristo e serás abrigado no dia vindouro do nosso Deus. Amém. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, louvamos a Ti, Pai. Louvamos a Ti pela graça que temos de ouvir a Tua palavra ser proclamada. Pela graça de sermos ensinados por Ti através do Teu Evangelho. Pela graça, Senhor, que temos de sermos edificados por Ti. Alimentados por Ti através da Tua palavra. Ó Deus, a nós que fomos salvos pelo Senhor, dá-nos, ó Deus, a graça de vivermos uma vida no Teu temor, uma vida santa, pura, Senhor, uma vida consagrada a Ti. Livra-nos, Senhor, do fermento do pecado, da tentação da carne, do mundo, de Satanás. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos piedosamente. Dá-nos, Senhor, de Tua graça para isto. Sem a Tua graça, Senhor, nós não conseguimos. Com a força do nosso próprio braço, Senhor, nós não conseguimos. Mas com o Senhor ao nosso lado, com a intercessão do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nós sabemos, Pai, e conseguiremos seguir avante. Ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a sempre nos recordarmos da morte do Teu Filho, o Cordeiro, Pascal, aquele que tirou o pecado do mundo. A olharmos, ó Deus, para isto com alegria, mas ao mesmo tempo recordando-nos que foram os nossos pecados que o crucificaram, o Senhor. E que isso traga para nós um ódio ao pecado que crucificou o Teu Filho e um amor maior por Cristo, pelo Seu Evangelho, pela Sua obra, pela Sua palavra, pelo Seu povo, pelo Teu reino. Ó Senhor, ajuda-nos, nós Te pedimos. E salva, Senhor, aqueles que não conhecem a Ti. Revela o Teu Filho. Chama, ó Deus, irresistivelmente os pecadores para o Senhor. Liberta-os da condenação, Senhor, pelo sangue do Teu Filho. Faz isso, ó Deus, através da proclamação da Tua palavra. Usa-nos, Senhor, como instrumentos Teus para isto. Para, inclusive, ó Deus, proclamarmos a palavra aos nossos filhos. Proclamarmos o Evangelho do Senhor aos nossos filhos, para que o Senhor não cobre de nossas mãos o sangue dos nossos filhos. Ó Deus, não permita, ó Pai, que deixemos de falar sobre Cristo para os nossos filhos. Que possamos, ó Deus, conduzir
os nossos filhos para o Senhor, através do ensino do Evangelho, formando Cristo na alma, no coração deles, na mente deles. Ó Deus, ajuda-nos. Não permita, ó Pai, que falhemos neste dever, mas dá-nos graça, Pai, para sermos diligentes neste dever. Ó Pai, ajuda-nos. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.